pessoal! Começando o nosso primeiro episódio do podcast Livres, Leves e Soltas. Eu, Carolina Castro, Lívia Boareto também. A gente vai deixar esse espaço para você, mulher, para que a mulher possa se sentir à vontade, acolhida, e vários assuntos serão abordados aqui. Para esse primeiro episódio, a gente trouxe duas mulheres incríveis, a vereadora, assistente social e doutora Natela Pavão. Prazer. Prazer, Carol. E também a Aline, que é assistente social, profissional, mulher, mãe, para estrear esse nosso primeiro episódio. Obrigada pelo convite. E a gente queria começar assim, ó, a gente já começa daquela forma, como eu posso dizer, já não cutucando, mas já com uma pergunta super forte. Para vocês, o que é ser mulher e o que faz com que vocês se sintam mulheres? Pode começar, Ana. A gente tá... a gente assim, ó, vai falando aleatório por aqui, né? Cada um vai falando um pouco. A gente vai fazer um bate-papo super descontraído. Então, podem se interromper. Acho que ser mulher é um ato de coragem, em primeiro lugar. Tanto mulher cis e mulher trans, travesti, então nem se fale. Uma sociedade tão patriarcal, machista, né? Tão conservadora como a nossa... sair de um armário e assumir-se mulher, expressar-se mulher não é fácil, porque vocês historicamente já passam por inúmeras questões. Imagine nós também que saímos de um corpo para viver num outro corpo. É um ato de coragem, é um ato de rebeldia, é uma afronta, porque ser mulher ainda parece que é algo ruim na nossa sociedade, infelizmente até hoje. Então eu entendo dessa forma. Eu acho interessante, Ana, até quando você ganhou para vereadora, e eu achei fantástico, pela sua representatividade na Câmara, de ser uma mulher trans numa cidade que a gente sabe que tem alguns preconceitos, né? Embora isso esteja mudando, o que também é ótimo. Quando você ganhou, eu ainda comentei com o Michel, eu falei assim, nossa, a Ana vai ter um grande trabalho pela frente. Eu falo tanto no enfrentamento de preconceitos, como de mudanças, e isso vai favorecer muito nós mulheres, né? Você já está há um ano e 2 meses já. 1 ano e 2 meses, nossa, né? Passou rápido. Passa. E Ana, você como vereadora, né? Porque você tem vários papéis sociais, falando agora. Como vereadora. Quando você se viu nesse cenário, qual foi o seu maior desafio? Eu acho que dar a cara a tapa, ficar mais visada, assim. Mesmo sendo leonino, que tem, mas leonino gosta de aparecer. Eu sou um pouco reservado com algumas coisas, dependendo da situação. Mas acho que o fato de estar mais exposto, porque todos os vereadores são pessoas que ficam expostos o tempo todo. Sim. Né? Expostos a elogios, ou expostos a ataques, expostos a críticas, expostos a... É uma exposição ali diuturna, né? Se torna uma figura pública, né? Exatamente. Então, acho que é o fato de você estar visada, né? Ainda mais assim, numa sociedade que ainda se agride muito as pessoas trans, batatais, a gente não vê tantas notícias sobre, mas isso não significa que não exista violência aqui também. Então, acho que me veio esse medo, assim, de estar exposta, eu me senti meio que desprotegida, bem fragilizada. Ao mesmo tempo, isso também ajuda a gente a se fortalecer. É contraditório, né? É uma dicotomia. Você se sente fragilizado, ao mesmo tempo você está se fortalecendo, você está ganhando força para poder enfrentar o dia a dia, encarar as críticas, encarar os ataques e também receber bem as manifestações positivas. Mas não é fácil, não. E acaba sendo, eu acho, de toda forma, um escudo para todas as mulheres, né? É uma representatividade muito forte para as demais mulheres. E é o que você falou, acaba dando a cara a tapa. E isso é complicado, porque assim, a gente sabe que existem ataques cibernéticos, que eu acho que eu já ia usar termo que não posso, né? Passei por isso recentemente. E é muito ruim, sabe? Porque a gente se sente fragilizado nesse ponto, e eu imagino você tendo que ser um escudo, se sente fragilizado, porque é humano, né? Não tem como. E pra gente falar um pouquinho também com a Aline, já trazendo ela pro assunto. Aline, você que recentemente foi mãe da pequena Elis, maravilhosa. Obrigada. E é uma profissional incrível. A Aline, que trabalha na DEPAB, é assistente social, tem um trabalho fantástico. E agora se viu em outro papel, que é ser mãe, né, Aline? É um desafio, né, Carol? Eu tava pensando, né, ouvindo a Bela falar sobre ser mulher, ser um ato de coragem, né? Aí eu fico observando e pensando, né, que eu sou mulher,
sou mãe de outra mulher, né? Tamanho desafio, né, de criar outra mulher em meio à nossa sociedade. A gente sabe que a gente luta diariamente, né, contra o machismo, o preconceito. É claro que eu me reconheço em uma situação de privilégios também, né, mulher cis, branca, heterossexual, né, reconheço tudo isso, mas a gente está aí na luta diariamente contra todos os conservadorismos, as imposições nessa sociedade patriarcal, né? E eu acho que ser mulher é isso, é ser luta também, né? E ao mesmo tempo acolhida, né? Que eu penso em mim como mãe. O que seria do meu maternar sem o acolhimento? E isso, a Lívia, né, Lívia? Eu queria que ela falasse um pouquinho. Ela tem um trabalho muito bacana em relação a isso, sobre esse acolhimento de mães, de mulheres. A Lívia que trabalha com isso, entre outras coisas também, né? Vários papéis sociais que ela também. Aqui a gente é tipo assim, cada uma faz 1000 coisas. É polivalência. É polivalência, é tipo de mulher, né? Então não tem jeito. Cada uma tem 1000 papéis sociais, a gente vai tentar falar um pouquinho deles e agora é a vez da Lívia, passando a bola. Eu sou psicóloga, dentro da psicologia já tive esse olhar com alguns estágios que eu fiz na psicologia da gravidez, e aí foi despertando. E aí apareceu a questão da doula na minha vida, e aí eu acho que hoje eu consigo ter esse olhar que a doula, é claro que é específica, né, com relação ao parto, mas na nossa vida, principalmente a mulher, eu acho que a gente passa a doular várias coisas, a gente não faz a doulagem, né, que é o acolhimento, que é estar presente, é estar disponível. Então eu falo que a doula, a gente faz essa doulagem de um amigo, né, no trabalho, na família, né, o quanto a gente acolhe, o quanto a gente oferece presença, o quanto a gente tá oferecendo colo para alguém o tempo todo, né? Eu acho que isso também traz muito esse papel da mulher, né? Sim. E eu acho que é o que a mulher precisa, né? Principalmente a doulagem que a Lívia falou, né? Sim. E dentro disso surgiu o Materna Mulher, né? E que antes da pandemia, bem no começo, começamos em 2016, era presencial, né? Acho que você não pegou, não né? Peguei. A gente tinha encontros de preparação para o parto, a gente tinha encontros de mães, então assim, era uma roda de conversa muito bacana. E com o tempo, ainda mais com a pandemia, ele foi para modalidade só virtual e hoje só no WhatsApp, né? E isso que a gente tenta buscar, tentar trazer esse grupo, essa rede de apoio e tentar trazer o acolhimento, o acalento, o afeto. E também compartilhar, que é o que a Aline fala, eu acho que é uma coisa que me representa muito, é a luta, né? Eu acho que, pra mim, ainda mulher e mãe ainda anda muito junto, eu não consigo ainda trazer essa separação, né? Até quando fui pensar, né, na questão mulher, eu falei, cara, eu ainda não consigo, né? Cadê a mulher? Ainda tá, a mãe é a base, né? Então, e essa luta que a gente estava conversando, a gente tem que lutar para trabalhar. Exato. A gente tem que lutar para poder, né, a nossa opinião ser validada, né, a nossa fala. Para ter lugar, né, para ter um espaço em qualquer lugar que seja, em qualquer função que a gente exerce, a gente tem que lutar para estar ali, para poder ser vista e ouvida, mostrar né? legitimidade. É mais difícil pra gente do que pra homens, homens cis, homens heterossexuais, homens brancos. Pra gente é tudo mais difícil. A luta tem que ser dobrada ou triplicada para conseguir legitimidade em um certo espaço. E eu acho que toda vez que a gente tenta ter voz, a gente tenta falar algo, a gente é tida como histérica. Sim. Como, nossa, mas não, é frescura isso, que isso, pelo amor de Deus. É nervosa. Eu vejo que mulher, né, a gente já tem aquele estigma todo em cima. Tanto que a Ana falou uma coisa no começo do nosso bate-papo, e parece que ser mulher é algo ruim. Tanto que tem uma coisa que eu sempre fiquei pensando, quando um homem vai pra prisão, o que é a primeira coisa que eles falam? Isso daí vai virar mulherzinha. Sim. E é uma coisa complicada. Por que vai virar mulherzinha? Porque coloca nessa frase, tem toda uma carga semântica de que aquilo é ruim. Sim. Né? Ser mulherzinha é ruim. Tanto que muito se falavam sobre o gay, quando antigamente, né? Ainda bem que isso tem mudado, quando falava assim, fulano é gay, era como se aquilo fosse ruim, porque estigmatizava-se que aquilo era mulher. O gay afeminado, então, nem se fala, que é a Exato. pintosa, né? Que é a Sim. pessoa que tem uma expressão mais feminina, mesmo no corpo masculino, com identidade masculina, também é taxado como algo negativo.
né? A gente quando ainda eu estava uma outra identidade, eu via muito isso assim em aplicativo de relacionamento, em conversa, sabe, com possíveis contatos. Ah, não curto afeminados, não curto. É como a necessidade de impor uma masculinidade para conseguir tá bem. Como se o feminino fosse algo negativo. Né? Isso vai enfraquecendo, né? Acho que isso também, nisso está a nossa luta. De mostrar a grandeza e a beleza, a força do feminino. Exatamente. Né? Porque assim, há séculos atrás falava-se do sexo frágil, mas frágil em quê? Frágil em quê? Olha o tamanho da nossa força, a potência. Exatamente. E assim, acho que a gente vive em um momento em que se resgata isso, em que as mulheres estão olhando para isso, fortalecendo umas às outras, né? Ocupando espaços que antes nós não ocupávamos e é contínuo, né? É luta atrás de luta, é batalha, né? Hoje eu penso na minha condição. Eu sou assistente social, né, formada em serviço social e atualmente eu trabalho como coordenadora de uma instituição. É muito difícil se colocar em uma condição de quem gere outras pessoas enquanto mulher, né? Há questionamentos, né? Igual você colocou, né, Carol? Às vezes parece que a gente está nervosa, tá? Você não pode se posicionar, você não pode ser articulada. Porque aí você está sendo afrontosa, você está sendo desrespeitosa, né? Porque foi construído o quê? Que a mulher tem que falar baixo, a mulher tem que ser submissa. Não pode se posicionar. Não pode se posicionar, não pode ter opinião. Não pode ter opinião. Tem que sempre se calar, tudo bem, muito obrigada. Sim, pedir desculpa por tudo. Né? Obediência. E eu que nem podia ser quem eu sou, que é pior ainda. Vocês não poderiam ter tal postura, eu nem poderia ser quem eu sou. Eu tinha que estar no corpo masculino. Eu tinha que estar procriando, eu tinha que estar com barba, eu tinha que estar cumprindo uma função social ali que a moral e os bons costumes colocam. E é bem complicado, porque a gente vê que a expectativa da vida da mulher transexual no Brasil ela é baixa, né? Isso me assustou muito um dia eu vi uma reportagem. Eu falei assim, uma violência gratuita em cima das mulheres transexuais, dos homens transexuais também, mas assim, extrema, é uma violência muito complicada em relação a isso. Se a gente for olhar para esses dados também em questão de trabalho, em questão de escolaridade, é dado muito pouco espaço. Muito pouco espaço. Os índices de desemprego são elevadíssimos. Por isso que a gente gosta muito de explorar a Ana, porque a Ana é explorada. Ela é maravilhosa. Além dela ser maravilhosa, é verdade. Ela, assim, ela é doutora, assistente social, ela é vereadora, numa cidade ainda de porte pequeno, em que há mais preconceitos. E por isso que é muito bom dar voz para você, para que você represente outras mulheres, sabe? Consiga dar encorajamento. Que eu acho que é isso que a gente precisa. Porque todo mundo, todas nós temos vontades, temos sonhos. Sim. E eu acho que a gente precisa desse encorajamento. Às vezes a gente olha outra e fala, poxa, legal, vou ser igual, quero ser igual, vou tentar ser igual. E eu posso. É a representatividade. Com certeza, isso é muito importante. Às vezes a gente não dá conta assim da dimensão, acaba sendo um peso, uma grande responsabilidade, né, pra gente estar nessa exposição e ser essa referência, assim. Eu escuto muitas pessoas me falar que inspira, mas eu não consigo acreditar que eu consigo passar tanta energia assim, positiva ou inspiração. Eu tenho que falar, gente, eu não sirvo pra estar aqui. A gente sempre se questiona, a gente sempre se podre, né? Que você me deu uma travesseirada antes de começar o programa. Não se sabote, para de se sabotar, mas é isso, a cabeça da gente é uma encrenca, que a gente tá numa posição, tá conseguindo caminhar, a cabeça vem, não, você não serve, não, para com isso. Sim. E não, mas espera aí, vamos seguir que tá indo, tá caminhando, tá dando certo. Sabe que eu tava pensando, quando a gente teve a ideia desse tema, né? O que te faz mulher, o que é ser mulher. E aí a gente começou, né? Onde a gente foca, né? O pensamento e vai refletir. Até a Aline falou, nem sei mais se eu sou mulher. Porque assim, é um negócio muito doido, porque você começa a falar, cara, o que realmente me faz, né, ser mulher? E aí tem vários aspectos, né? É a questão biológica. Não, né? Tá lá na certidão de nascimento, mas é isso. Não, é a essência, é a posição política. E aí eu fui pensando assim, em que momento da minha vida que eu consegui, né, entender e visualizar. Então eu comecei a fazer uma trajetória assim, da minha adolescência, e a gente começa a observar. Quando eu comecei a observar as relações familiares, a questão do machismo na rotina diária, por exemplo, da casa, né?
via lá a família, as mulheres na cozinha, né? Os homens sentados esperando ser servido, né? A mulher com o serviço doméstico, a mulher com os filhos. E aí, assim, essa reflexão, ela demorou para acontecer para mim, não sei para vocês, né? Mas esse olhar, assim, para mim... É um processo, né? Veio escancarado depois que eu parei. Mas, assim, antes eu tinha alguns processos reflexivos com relação a isso, mas não era tão, assim, igual depois que eu fui mãe. Eu desde criança, eu me sentia muito incomodada com essa questão que vocês colocaram, né? Das mulheres estarem fazendo a comida, arrumando a casa, e os homens sentados, batendo papo, tomando cerveja. Eu era uma criança que eu falava que eu queria ter nascido menino. Por quê? Porque eu queria ter os privilégios que os homens tinham. Eu não queria ser serviçal, eu não queria ficar lá sentada. Exato, deixa eu aqui sentada, alguém me sirva, por favor. Eu odiava, me dava boneca, eu arrancava o cabelo, eu rabiscava as bonecas, porque eu falava assim, eu não quero, porque assim, eu não tinha essa consciência, né? Mas pensava, gente, muito pesado ser mulher, meu Deus. Já não quero. Já não quero. Mas você vê pelos próprios brinquedos. Sim, O menino, gente. ele pode ser um herói, um bombeiro. A menina era dona de casa, Cozinha, é mãe, cozinha de chá. É uma chatice esse Sabe? brinquedo. É muito complicado. Eu comecei a me dar conta disso quando eu pensei, falei assim, mas peraí, por que a mulher tem que carregar o sobrenome do homem e o homem não tem da mulher? E aquilo me incomodou porque eu pensei, falei assim, peraí, é questão de pertencimento, cada um pertence a uma família. Aí a mulher vai pertencer do marido e que eu acho até, e a esposa não vai pertencer. Sabe, deu um bug na minha cabeça. Eu falei, peraí, eu acho muito esquisito. Eu sei que tem pessoas que levam o sobrenome do marido até hoje. Sim. Eu, particularmente, não acho necessário, porque eu acho assim... Sabe, eu acho uma questão de pertencimento. Eu acho que essa questão do nome, pra mim, vem de uma carga patriarcal muito machista. Foi aí que eu comecei, eu acho que a me descobrir como mulher. Que eu pensei, poxa, mas ser mulher não é ser objeto ou pertencimento do outro. É ser dona de si mesma. De si mesmo. E eu acho que a maternidade, até a Aline no nosso bate-papo estava falando, quando ela se tornou mãe, a gente acaba se perguntando, mas peraí, cadê eu, mulher? Eu acho que é por conta dessa questão de pertencimento, porque a gente não é mais pertencente a nós, né? A gente passa a ser dos nossos filhos. E isso causa um sofrimento muito grande, né? Porque diante de tudo que a gente vive, a gente luta muito para se estabelecer enquanto mulher, enquanto força. Uhum. Então, você luta para ser não autossuficiente, que a gente sabe que vive uma sociedade coletiva, né? Mas independente, uma pessoa que se posiciona. Aí você vira mãe. Aí você tem uma vida que depende totalmente de você. Não dá pra você ser o centro e você pensar só em você enquanto indivíduo. Aí a crise vem. Uhum. Aí pesa, porque você fala assim, meu Deus, eu lutei tanto pra ser a mulher que eu era e agora eu tenho que deixar ela guardada pra me cuidar de outra. A gente perde um pouco a autonomia. Perde muito. E a identidade fica. Eu ainda tô assim, a minha filha vai fazer 4 meses. Eu tô perdidona ainda. Sabe? Às vezes eu olho pra mim, até em questão de me identificar enquanto imagem. Eu olho e falo, poxa vida, mas essa não é a Aline. Aí eu falo, é a Aline, é uma nova Aline. Mas eu tô descobrindo essa Aline. E essa descoberta às vezes pode ser dolorosa, né? Sim, sempre. É isso que eu ia falar. A Lívia lida com muitas mulheres em relação a isso. E eu acho que você tem uma percepção bem ampla, né? Eu costumo falar que assim, quando a gente nasce mãe, porque assim, um dia você é gestante, mas não é algo muito concreto. É diferente, né? E de repente você aparece com o bebê lá e aí, né? Você não sabe quem você é e você não sabe em quem você vai se tornar também, né? Eu falo que assim, é um jarro de barro que quebrou e aí você tem que ir pegando os cacos e colando de novo e ver o que vai se transformar. Às vezes pode transformar um jarro parecido que era, pode. Às vezes você pode montar ali outra coisa também, se transformar em outra coisa. Mas esse movimento de você recolher os cacos e colar é muito doído. É muito doído. É muito doído. Porque eu falo que você fica num momento assim, submerso, que você parece que você não é ninguém, porque você não é aquela que você era. Sim. Só que ainda você também não sabe quem é você naquele momento. Sim. E aí é um desespero. Muito. De você querer entender, querer ver o que você se identifica, se relaciona. E não tem ainda. Então, é um mergulho muito profundo que eu falo que
você tem que ter coragem pra se jogar. Exatamente. E assim, além de tudo isso, a gente ainda tem que dispor do nosso corpo, né? O nosso corpo passa a não ser mais nosso. Eu falo, porque a gente tem a questão da amamentação. Então o corpo não é mais nosso, ele é de outro ser, né? Tem as mulheres que não conseguem, por N motivos, amamentar, mas elas também dispõem do corpo, né? Não tem como, o corpo não é mais nosso. E tem a questão estética. E tem a questão estética que é muito cobrada das mulheres. A gente acaba de parir, nossa, mas eu já tinha até emagrecido, nossa, mas você não voltou com o corpo ainda? Gente, é um processo, são 1000 coisas que acontecem. E todas as mulheres vão entender, eu acho, né? Ou então porque é muito magra, Ou porque então já porque é atendi muito vários casos, assim. Isso começa desde a gestação, né? Se a mulher engorda muito, nossa, mas você não tá com algum problema? Se a barriga não cresce, nossa, mas tá tudo certo com a E criança? se é muito grande, nossa, mas é muito grande. Muito grande, exatamente. É uma coisa assim, eu acho que... Aí depois assim, fez cesárea. Nossa, fez Fez cesárea. cesárea? Ah, parte normal. Nossa, Mas você fez é parte- louca. Então assim, amamentou. Ai, não amamentou. Deu mamada. Nossa, mas tá mamando até essa idade. Ah, fez teu peito de chupeta. Gente, eu acho que... Nada tá bom. Nada tá bom. A mulher sempre tem o corpo dela sendo questionado e atribuído ao outro, né? As pessoas sempre ficam falando do dela, como se ela Mas não o fosse corpo parece que dela. não é nosso, Exato. é de autoridade Exato, alheia. sim, Acho que o exato. fato da mulher ter que ter autorização do marido até hoje pra poder fazer a laqueadura. a laqueadura Isso é um é um absurdo. Não, assim, eu nem sei o que comentar, porque é tão complicado que... Isso sem falar de outros assuntos mais espinhosos, como o aborto. Que a gente sabe que ainda também é um assunto que é de autoridade dos outros e não da pessoa não da ali pessoa. que está passando por aquela situação. E não da pessoa. A da laqueadura é um exemplo ali que e ainda é uma questão legal. Tem mulher que tem que entrar na justiça. A justiça a gente sabe que ela é branca, ela é masculina, ela é velha, né? Amorosa. Retrógrada. Nossa, e tem isso também, Ana, porque pra fazer laqueadura você tem que ter vários quesitos. Sim. Além da assinatura, você tem que ter tantos filhos, tem que fazer... Poxa, gente, peraí. Não basta a decisão. Não basta a decisão. Tem muitas mulheres que não querem ser mãe. Sim. E tá Mas a gente certo, pensa, e tá né? tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a gente pensa, né? Desde pequeno, o nosso corpo é pensado, construído socialmente para satisfazer as necessidades e os estereótipos para quem? Pro homem. Pro homem, né? O quanto que as mulheres sofrem, porque a gente vive uma sociedade repleta de padrões. Tem padrão para cabelo, para cor de pele, para constituição corporal e o quanto as mulheres sofrem. Pra com relacionamento. isso. Pra relacionamento. E a gente fica tentando se fazer caber e sofre. Isso começa ainda criança. Se a gente vê uma criança que às vezes é mais crescidinha, nossa, mas já tá com corpo de mocinha. Nossa. Meu, o que é corpo de mocinha? O que é corpo de mocinha? É verdade. Isso, nossa. Isso é sexualização. É sexualização, que existe muito na mulher, né? Na menina, na criança, é o que ela vai falar, sexualização. Olha, fala, nossa, tem corpo de mulher. Gente, uma criança de 10, fala até 17 anos, porque é menina. Não, e hoje em dia até eu falo assim, né? Minha filha vai fazer 3 anos agora, e convivo com muitas mães também. O que a gente mais escuta? Ai, como chama seu namoradinho? Já tem namoradinho? Ah, pelo amor de Deus. Isso é sexualização. É sexualização. Tá, não é o momento. Quando a gente fala, vocês assim, estavam falando sobre a questão do que é ser mulher, está muito relacionado aos nossos corpos mesmo. Sim. Tá atrelado ali, não tem como separar. A gente fala em ser mulher, em feminilidade, a gente está falando em corpos. Corpos que fogem dos padrões, que tentam atender padrões, que é mais, a gente está falando de relacionamentos, que é mais machista, que é algo histórico, que tem esse papo de alguns homens da mulher que é pra casar e a mulher que é pra se divertir. Isso é muito... Sabe, a gente levar isso pro lado masculino, então nenhum vai servir pra nada. A maioria, sabe? Aí pior então a questão da mulher trans, que ainda nós somos vistos somente como objeto de curiosidade ou como caixa eletrônico. Eu participo de alguns grupos de pessoas trans no Facebook e a gente vê muito desses relatos. A mulher trans quer tem uma vida financeira mais estável, muitos caras só querem se aproveitar disso, ou o que mais aparece atrás da gente é homem casado, querendo viver uma curiosidade, porque não tem coragem de assumir que gosta, sabe? Não tem essa responsabilidade afetiva, acho que a gente é um brinquedo. É um brinquedo descartável. Então, assim, parece que a gente também tem sempre, a gente também tem vontade. Por isso que a gente se sabota quando conhece alguém que fale alguma coisa diferente do que eu tô acostumada a ouvir. Ainda mais agora vivendo a Anabela, sendo a Anabela, estando num corpo feminino, são outras experiências de vida que eu não tive quando eu ainda era o Thiago, por exemplo.
né? Que é uma pessoa que ficou lá atrás, mas graças a ele hoje eu posso ser quem eu sou, né? Então, assim, é diferente. Você começa a se assumir essa posição de mulher, esse corpo feminino, você começa a vivenciar expressões que quando eu era o Thiago eu não vivia. Porque Né? É assustador e como as pessoas releem você e passam a te tratar de uma forma, alguns de forma bacana, respeitosa, acolhedora, e outros dessa forma reificadora, como objeto, como algo a ser explorado sexual, financeiramente, ou dentre outras formas de expressões de curiosidade. Eu não sou um objeto curioso, não sou Sim. sabe? Mas ainda para algumas pessoas é isso, sabe? Que é assim que funciona. É como se você tivesse esse papel na sociedade, não é bem por aí, não é esse nosso papel. Não. E a mulher de todas as formas, a mulher trans, a mulher cis, a gente sempre é aquela coisa assim, como um objeto, ou sexual, ou pra parir, ou pra poder Lavar, passar e cozinhar. Mulher negra, mulher branca, né? O que as mulheres negras sofreram, né? Por essa escravidão, por exemplo, né? Acho que é um papo bacana também, pra trazer mulheres negras eu pra falarem acho, sobre porque elas isso. têm outro tipo de feminismo, né? Elas têm outro tipo de lugar de fala, porque não há como negar que o sofrimento delas em relação à sociedade patriarcal é maior, né? Você tem um texto da Djamila Ribeiro que pese as críticas que o pessoal tem sobre ela, mas ela fala muito sobre isso. Enquanto a mulher branca, tá? Porque o feminismo ele tem, em tese, ele nasce do feminismo burguês lutando pelo emprego. As mulheres já trabalhavam muito tempo. Já trabalhavam há muito tempo. Né? A dona de casa rica queria sair pra trabalhar ou sair pra votar. A mulher negra já trabalhava, já era estuprada há muito tempo, já sabe? Então, assim, a própria história da miscigenação brasileira é fruto de estupro, de violência, Exatamente. não é algo bonito. Não é algo bonito. Sabe? É o peso que a mulher vem sofrendo no Brasil desde a colonização, por exemplo, até hoje. Exatamente. A gente fica até sem ter o que falar. A gente fica desculpa, porque... Platei entrega. Não, eu acho que são Mas é um reflexões sentimento, importantes. Mas é um sentimento, e é um sentimento de revolta. E só, eu falo graças entre aspas, né? Porque não é graças a esse sentimento de revolta que as coisas têm mudado. Sim. Porque a gente tem que lutar. E muitas vezes, quando chamam a gente de histérica, não é histérica. Quem sofre, quem passa por essa luta contínua desde que o mundo é mundo, somos nós. E é através do grito que a gente tem conseguido alguma coisa, né? O silêncio fez parte dos corpos femininos. Hoje não, hoje a gente grita mesmo, fala mesmo, porque tem que rasgar o verbo. Eu acho que é uma coisa que pra mim, assim, na minha história, que eu sempre olhei, sempre observei muitas relações familiares e sempre a mulher calada. A mulher calada. Né? E assim, calada e fazendo o que tinha que ser feito, né? E isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Tanto é que hoje, né, pra quem me conhece, eu sou de falar, né? O que eu tenho pra falar, eu tenho esse compromisso com a verdade, independente se eu fico incomodada ou não. É claro, assim, uma fala respeitosa, mas se posicionar. E lidam você como? A Lívia, mas a Lívia é grossa, a Lívia... Né? Desde o colegial, a Carol, nós estudamos juntas, então assim, respondona, enfim. Mas eu sempre fui taxada de rebelde, de grossa, de descontrolada. A Carol é louca. Eu odeio, e eu vou falar de coração, às vezes as pessoas falam, a Carol é louca é o nariz. Não, Eu também, eu detesto que fale isso pra mim. Ela é louca. Louca por quê? Porque eu falo, porque eu me posiciono, porque eu cobro? Porque eu cobro mesmo. Homens que fazem parte do meu convívio, o Michel pode falar isso, eu sempre cobro para que não sejam machistas. Porque mesmo os homens que a gente vê que tem algum tipo de empoderamento, a gente encontra características machistas. E isso me incomoda muito. Sim. Eu vou continuar falando. Eu tenho um filho, eu tenho uma responsabilidade sobre ele para que ele não tenha isso, que ele seja uma pessoa desconstruída. É a minha responsabilidade com ele e com a sociedade, né? Com certeza. A gente não pode criar igual aquelas frases, nossa. Segura tuas, como é que é, gente? Segura tuas cabras que meu bode tá solto, não é? Olha. Sabe, eu assim, nem é bom alguém me falar mais dessa, porque eu não tenho... Eu tô fazendo joia porque ele tá ali, o Michel, tipo, olha o tempo e tal. Só mais 10 minutinhos e a gente encerra, né? Por isso que eu tô joia, pessoa nada discreta também. Mas assim... é importante a gente pensar também que a gente, enquanto mulher que se coloca, né? O quanto é difícil a gente existir e resistir nessa sociedade, né? Tudo pela maneira como é construído e a gente é tida. Não é qualquer homem ou qualquer pessoa que consegue se relacionar conosco. Sim.
Porque a gente está sempre pontuando, sempre questionando. Companheiros, Sim. que nos digam. E quanto mais vai avançando o tempo, que a gente assim, vai ganhando certa idade, ou vai descobrindo novas informações, sim. e vai desenvolvendo nosso pensamento, vai ficando cada vez mais difícil. Vai ficando cada vez mais difícil. E eu acho assim, até a roda social Muda. Sim, muda, porque muda assim, muito. Vai excluindo. vai excluindo. Exato, porque você vai falar, poxa, e a desconstrução, eu falo, ela é muito complicada e ela é muito demorada. Se desconstruir é complicado, porque às vezes a gente se pega com alguns preconceitos e fala, poxa, peraí. É contínuo. É contínuo. E é incrível que as rupturas, elas não são assim, às vezes, de pensar, não, vou romper com essa pessoa, às vezes até acontece, mas às vezes tá de forma natural, você nem percebe. Quando vê, você já tá distante de certas pessoas, porque não dá mais pra ter convivência, por pensar muito diferente, ou porque aquela pessoa tem uma postura que te ofende, que te agride. Exatamente. E até o distanciamento acaba sendo natural. É incrível, e isso faz parte do nosso dia a dia, assim, constantemente. E eu falo tanto de homens quanto de mulheres. Sim. Com certeza. Né? Porque a gente tem a questão do machismo também. Às vezes a gente olha alguns aspectos para nós, eu acho que a gente está conversando isso, né? Tem muito, e a gente percebe que as mulheres também trazem isso, e às vezes de forma inconsciente. Sim, e é muito, eu vejo assim, o machismo ele está muito, infelizmente, ainda impregnado nas mulheres, né? Às vezes a gente escuta comentários de outras mulheres, mães, nossa, mas teu marido faz isso, nossa, mas ele te ajuda muito, peraí, ele não me ajuda, ele está fazendo o mínimo da obrigação dele, como eu faço a minha. Mas isso existe muito das próprias mulheres. Mas isso, né? vem do inconsciente Vem do coletivo, né? Exatamente. Então é grande. E também tá aí no nosso, que cabe a nós, né? Eu sempre me coloco nesse lugar, enquanto uma pessoa que vai acolher essas pessoas que ainda estão num processo de tomada de consciência, né? Conversar e dialogar. Porque se a gente também sair explodindo, porque é igual a gente estava falando, é um inconsciente coletivo. Nós fomos criados nessa sociedade, né? Então tem um ranço de um monte de coisa. Então acho que a gente, enquanto mulher, que faz essas discussões, que pensa, não faria sentido se a gente não fizesse isso por todas, né? Não só por quem pensa como a gente. Né? Exatamente. E aí que está uma das grandes dificuldades também. Porque você dialogar com semelhantes é muito fácil. Igual a gente tem posicionamentos políticos alinhados, o jeito que quer criar os filhos, né? Mas e quem pensa diferente? E quem leva a vida de uma forma diferente? Reproduz preconceitos? Como que eu vou dialogar? Como que eu vou acolher? Como que eu vou acolher? Como que eu vou participar desse processo de desconstrução sem ferir? É um desafio, eu confesso que eu tô aprendendo. Não é fácil, não. Quando você escuta, por exemplo, uma mulher que usufrui de todos os direitos conquistados por lutas, fala assim, eu não sou feminista, sou contra o feminismo. É claro que a gente vive um espaço também de alienação. As pessoas estranham aquilo porque tem vários estereótipos, tem vários estigmas sobre a luta das mulheres, mas a pessoa, ela trabalha, ela tem uma vida independente, ela consegue ter um mínimo de liberdade dentro desse sistema, que ninguém é livre o suficiente, mas a pessoa, ela subjuga algo que ela também se beneficia, né? Por essa ausência de consciência, até mesmo crítica sobre até mesmo quem ela é, o que ela faz e o porquê que ela conseguiu chegar até ali. Né? Então, assim, e tem infelizmente gente que tenta prestar um serviço constantemente. Quanto mais nossas lutas avançam, mais avançam também pessoas que tentam prestar um serviço para deslegitimar, desmobilizar aquilo que a gente faz, defende, luta para fazer, para conquistar, para ser, sabe? É um conflito, uma correlação de forças, mas que a gente está conseguindo mesmo assim caminhar, romper correntes, amarras e estamos caminhando. E seguindo, né? Nós estamos seguindo em frente. E é como você falou, a gente tem que conversar com essas mulheres que ainda acham que o feminismo é desnecessário, ou que o feminismo é o contrário do machismo. Não. Nossa. E ainda assim, eu acho que porque não é abrir pro diálogo para tentar convencer, né? É abrir pro diálogo para tentar acolher, para oferecer ali a oportunidade para compreender, né, o que levou. Eu acho que é esse tipo de postura. E aí, assim, plantar sementes, e aí ter trocas. Eu acho que esse é um grande avanço, seria um grande avanço, mas eu acho que é a grande dificuldade. Exatamente. Eu tive uma professora na graduação, a professora Elizabeth Barbosa, ela falava sempre falava em sala de aula, a famosa Beth.
né, Dona Eva? Ninguém conscientiza ninguém a nada. Vocês não vão conscientizar ninguém com as redes sociais. Ou mesmo enquanto mulheres, enquanto pessoas que militam em certas causas, a gente não vai conscientizar ninguém a nada. A gente vai trazer informação, vai provocar, vai dialogar. Sim. Cada um vai construir o seu pensamento. É isso mesmo, é provocação. Porque eu falo sempre assim, você oferece condições para a pessoa passar a refletir sobre. A Beth sempre foi muito feliz nessa fala dela, a gente não conscientiza ninguém a nada. E tem até, essa questão de trazer a provocação, tem até uma outra questão que seria: a gente só provoca quem está em condições de refletir, porque tem pessoas que têm tantas outras coisas para fazer, para pensar, que ela não vai ter tempo para parar e pensar. E se a pessoa estiver atribulada ou estiver afundada em outros problemas, ela não vai conseguir, porque ela tem outras coisas primordiais para resolver. Meninas, pra gente poder encerrar, eu vou terminar com uma colocação da Simone de Beauvoir para vocês comentarem sobre, acho que é a frase célebre dela, né? Não nasce mulher, torna-se mulher. E eu queria que vocês falassem sobre isso, vocês concordam? Como vocês fazem reflexões acerca dessa frase tão célebre dela? Eu gosto dessa frase, até falo que a Simone de Beauvoir ela não discutiu a questão da transexualidade lá em 49, quando ela lançou o livro. Só que pra mim faz muito sentido, né? Porque eu me tornei uma mulher e assim, saindo de um corpo que era masculino, mas a partir de uma visão, de um desejo, de uma... a frase dela, falou, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Falou, é isso mesmo, sabe? Então pra mim sim, faz muito sentido. Fora que a gente acaba se inspirando também em pessoas, né? Eu falo das minhas amigas, a Lívia e a Aline, a gente se conheceu no trabalho. Então assim, foram amizades que nasceram a partir de lutas, de militância, de trabalho, de emprego. Fora minha mãe, as minhas falecidas avós, enfim. Tanto que o Pavão, né, você estava falando de nomes e tal, fiquei pensando até na escolha do nome. Meu nome não tinha Pavão, era Thiago Rodrigo da Silva, o sobrenome do meu pai, do filho. Minha mãe não colocou e eu fiz questão de colocar. Gastei mais no cartório, mas botei o Pavão. Fiz que é maravilhoso, né? É o sobrenome da minha mãe, que veio do meu avô, enfim, tá nada mais. É o que a minha mãe também. Então, assim, acho que pra homenagear e pra me tornar mais ainda também mulher, acho que é essa questão desses caminhos que a gente percorre. No meu caso, a escolha do meu nome, que eu tive esse direito de reescolher, de recomeçar. E vocês, enquanto mulheres cis, também nos caminhos que vocês percorrem. Então, pra mim, a frase, esse comecinho, que é o segundo livro dela, pra mim faz muito sentido. Né? Quando a gente, por romper barreiras, por romper valores, por romper determinadas posições ou formas ou projetos de vida em sociedade, pra gente ser quem a gente é. E defendendo o que a gente defende, conseguir caminhar com segurança ou com risco, mas ainda assim viver e sobreviver nesse mundo tão perigoso que a gente está vivendo. Ainda mais aqui. O que sobra pra mim falar depois da novela? Vamos encerrar. Muito obrigada. Fazer um coração. Eu só queria falar assim, essa frase mexe muito comigo, né? Desde ontem eu estava pensando sobre ela e nesse processo, né? Eu acho que ela fala muito forte em mim, porque à medida em que eu fui me tornando mulher, foi na medida em que eu fui tomando consciência do que é ser mulher diante da sociedade em que a gente vive, né? Acho que às vezes eu falo muito disso de sociedade, porque não tem como, né? Eu sou assistente social, então minha formação profissional é voltada para isso. A gente é um ser humano integral, né? Então não tem como eu me desligar disso. Mas eu fui me tornando mulher na medida em que eu fui tomando consciência e por influência de grandes mulheres na minha vida, de grandes pessoas, né? Eu penso, a gente é reflexo das pessoas em que a gente vive. Sim. E eu tenho mulheres muito fortes e muito incríveis enquanto referência, né? Tenho grandes amigas, né? que sempre me acolheram, me estimularam, pegam no meu pé, me fazem refletir. E eu acho que é isso. Eu estou me tornando também, né? É um processo contínuo, acho que é inesgotável, né? Eu não vou ser a mesma mulher daqui um mês, eu vou ser uma nova mulher, porque o dia a dia nos transforma também, né? Então, eu penso que eu estou nesse processo contínuo aí. Eu acho que é o caminho, é esse redescobrir, né? Eu acho diário. E o que me traz assim, reflexões é sobre a luta. Eu acho que a cada luta, a cada batalha,
esse sentir mulher, ele vai ficando mais presente em mim, né? Que eu acho que a mulher, né, ela vai se sentindo. Eu acho que tem mais a ver com se sentir, não tem a ver com maternidade, eu acho que não tem a ver com a questão apenas biológica, né? Então eu acho que é esse sentir. E eu me faço sentir através da luta diária, da exaustão diária, dos papéis acumulados e essa redescoberta diária. Sim. Bom, e a gente vai se redescobrindo, vai batalhando, lutando. Por hoje a gente encerra o nosso podcast, agradecer a presença da Anabela, da Aline, incríveis. Eu e a Lívia volta em breve. Será? A Lívia, ó, tem um compromisso marcado aqui, olha, foquem bem no rostinho dela, pra ela não correr da gente. Ai, sucesso, que esse podcast ele possa, assim, sair do território da cidade, que as pessoas possam ouvir vocês sempre. Ai, que bom. Eu acho que vocês estão plantando uma semente que tem muita potência, que ela possa florescer e dar muitos frutos, que a gente precisa de muitos espaços como esse. Batatais respirando resistência. Nossa, vamos encerrar desse jeito, Beijo!